Nesse vídeo eu vou falar sobre os sistemas de referência, tanto inercial quanto móvel. Para começar, vamos no sistema inercial. Aqui eu usei a mesma figura que eu usei na aula anterior, para representar o sistema inercial. O sistema inercial é o que a gente já conhece dos outros cursos, por exemplo, geometria analítica. A gente trabalhava já com ele, onde os vetores unitários são IJK e os eixos dele são x, y, z. A gente coloca ele no problema na posição conveniente. Então ele não tem um lugar obrigatório de ser colocado, mas a gente vai colocar onde vai facilitar os cálculos. E a gente pega essa noção de onde colocar quando a gente estiver fazendo exercício. Tem vários exercícios no livro do Wilmar, e depois de fazer alguns, a gente percebe qual é o melhor lugar de colocar o sistema inercial. Depois que a gente coloca ele no lugar, a gente não pode mudar mais, então ele se torna fixo. Outra coisa que eu coloquei aqui para o final é que ele é único, então você vai definir apenas um sistema inercial. Então, você coloca ele onde você quer, só que você pode só colocar um, e depois que você coloca, você não pode mudar mais. Agora vamos a algumas notações. No vídeo anterior, eu falei das notações vetoriais. Nesse sistema, a gente usa a letra I para mostrar que ele é o sistema inercial. Ele é formado pelos vetores unitários IJK e eles são ortogonais. Significa que eles formam ângulos de 90 graus entre eles. Isso aqui é muito importante, vai facilitar a nossa vida quando a gente for escrever as matrizes de transformação. E, como eu já havia dito, ele é formado pelos eixos x, y, z. Agora, uma coisa bem importante desse sistema, que eu também falei no vídeo anterior, quando eu falei de posição, velocidade e aceleração absoluta, é que os vetores trazem informações completas. Então, se a gente pega um vetor posição que está representado no sistema inercial, ele vai ter todas as informações necessárias. Ou então um vetor velocidade ou aceleração. Já no móvel, eu vou mostrar que isso não acontece. E por último, vale para ele a regra da mão direita. Eu não vou me aprofundar em regra da mão direita aqui, mas existem vários vídeos na internet falando o que é a regra da mão direita. O importante é saber que ela vale aqui. Então, se tiver coisa rotacionando, a gente usa a regra da mão direita para saber onde está a velocidade angular, por exemplo. Eu falei que no sistema inercial as informações são completas. Então, se a gente pode representar tudo numa base inercial e as informações nelas são completas, então por que a gente vai usar bases móveis? Porque fica mais fácil de representar nas bases móveis. A gente vai colocar uma base móvel que acompanha o movimento do corpo. Então, vai ficar mais simples de representar o movimento lá. Então, a gente vai colocar várias bases móveis, uma para cada movimento. E aí, cada parte do corpo vai ficar fácil de representar. E no final, a gente soma todas elas, transforma para uma base só e fica muito mais fácil o problema. Então, é para isso que servem as bases móveis. Elas servem para facilitar o nosso problema. Eu coloquei uma frase aqui que é bom sempre lembrar quando estiver resolvendo um exercício que tenha, por exemplo, múltiplas rotações, que é dividir para conquistar. Então, a cada rotação do movimento, cada peça que se movimenta, você vai dividir, vai colocar uma base nelas e aí você vai conquistar ela para, no fim, resolver o problema. Vamos ver um exemplo aqui. Esse problema ele tem 3 rotações consecutivas. Então, aqui a gente tem a base inicial, representada pelo x, y, z. E esse braço ele rotaciona. Aqui ele tem uma velocidade angular alfa ponto. Nesse braço que rotaciona, a gente tem um disco que rotaciona. E nesse disco que rotaciona, a gente ainda tem um pêndulo. Então, a gente tem 1, 2, 3 rotações. E para que a gente usou os sistemas móveis aqui? Primeiro, para descrever o pêndulo. Depois, um sistema móvel que acompanha o disco e descreve o movimento do disco. E um sistema móvel para descrever o movimento do braço. E só depois chega no sistema inicial. Então, aqui a gente tem 4 sistemas de referência. Só que em cada um deles vai ficar muito simples representar cada um dos movimentos. Aqui, por exemplo, nesse sistema inicial, formado por x3, y3 e z3, a gente tem aqui um vetor L que liga a origem até essa massa. Então, a representação aqui vai ser, por exemplo, 0, 0, menos L na direção Z. Fica só isso. Quando a gente for fazer essa representação na base inicial, a gente tem que considerar aqui a distância da origem até esse braço, do braço até aqui, dessa conexão até o disco, do disco até essa haste e da haste
até o pêndulo. Então, se a gente dividir, a gente conquista mais fácil. E eu sei que esse exercício dá muito problema de fazer na base inicial, porque eu tentei fazer, eu ainda escrevi os vetores posição. Quando eu cheguei na velocidade, que a gente deriva a posição, as expressões já estavam tão gigantes e eu estava usando tanta folha para escrever que eu simplesmente desisti. E aí eu resolvi todo o problema direto nessa base aqui, na terceira base. Agora vamos entrar no sistema móvel em si. Eu dei uma explicadinha ali antes, mas agora vamos ver passo a passo para que ele serve, como utilizar. Bom, sistemas móveis podem ser de translação ou de rotação. Aqui eu tenho um pistão hidráulico e ele movimenta essa massa aqui. Então essa massa ela vem aqui, ela pode ir lá para frente e ela faz esse movimento. Junto a esse pistão, a gente pode ter um motor aqui na origem que faz ele rotacionar. Então ele rotaciona, a posição dele aqui varia com θ e, por exemplo, θ ponto é a velocidade dele. Então é o pistão que faz a massa ir para frente e para trás e ainda rotaciona. Então, se fosse o pistão indo para frente e para trás apenas, a gente conhece, por exemplo, estática, que a gente faz as projeções aqui, né? A gente faz L vezes cosseno θ e L seno θ. Só que aqui a gente não vai fazer isso. A gente vai colocar uma base móvel nele. E aí, como é que ficou a representação na base móvel? Ficou 0 em Z, porque o Z é o eixo que está saindo aqui, ó, não tem nada nele. É o eixo que está saindo da tela. 0 em Y, porque também não tem nada em Y1. E L em X1. Então a representação ficou muito fácil. E depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar como é que faz as matrizes de transformação. Então você vai multiplicar esse vetor que você encontrou por uma matriz e aí você obtém a relação dele com a matriz inicial, com um sistema de referência inicial. Novamente, eu lembro que vale a regra da mão direita. Então se ele está rotacionando nesse sentido de X para Y, quer dizer que a velocidade angular dele está saindo da tela aqui, ó. Isso a gente convenciona com a regra da mão direita. Outra coisa é que ele deve ser solidário à peça que se movimenta, porque senão o movimento não fica fácil de se descrever. Eu tenho esse movimento aqui, do pistão rotacionando. Se eu tivesse colocado um sistema móvel que rotacionasse na ponta aqui, ó, na ponta da massa, eu teria um movimento totalmente aleatório do pistão e não me ajudaria em nada essa base móvel. Então eu coloquei a base móvel com o X aqui, ó, exatamente em cima do pistão. Então toda vez que o pistão mexe, a base também vai se mexer. E por isso que a descrição do vetor nela fica tão fácil, que ele só vai ter componente em uma delas, um dos eixos. Vamos agora ver mais coisas sobre sistemas móveis. Voltando aqui, eu esqueci de falar aqui. Nessa parte dessa massa M, a gente poderia ter colocado um sistema que translada, porque ela vai para frente e para trás, ela não rotaciona a massa em si. Então, eu tenho o sistema móvel, e no sistema móvel eu acoplaria um sistema móvel de translação. Porém, como o sistema móvel de translação ele é muito simples, a matriz de transformação dele é a própria matriz de identidade, então a gente nem usa. Bom, pelo menos eu nunca usei em nenhum desses exercícios que eu fiz. Então, foca no sistema que rotaciona. Esse é bem importante. Sistema que rotaciona e o sistema inicial. Podemos colocar vários deles no sistema, um para cada peça que se movimenta. Então, aquela questão lá, dividir para conquistar. Um ou todos os eixos será paralelo ao inicial ou ao sistema de referência anterior. Eu vou mostrar o que significa aquilo, mas, por exemplo, aqui nesse problema, a gente tem o x e y e a gente tem o x1 e y1. E cadê o z e o z1? Bom, o z está saindo da tela e o z1 também está saindo da tela. O z1 é para o sistema móvel e o z é para o sistema inicial. E ambos estão saindo da tela, então quer dizer que eles são paralelos. A gente utiliza isso e isso vai servir para escrever as matrizes de transformação também. Ele é representado pela letra B, como o outro é representado pela letra I, esse aqui é representado pela letra B. E o índice da base quer dizer que vai ser um sistema móvel. Vai ser B1, o outro vai ser B2, B3 e assim por diante. A gente também trabalha aqui com vetores unitários ortogonais. E isso vai ajudar a gente a escrever as matrizes de transformação. Porque os vetores unitários eles vão ter 90 graus entre si. Os eixos são x, y, z com seus respectivos índices. Quer dizer que, por exemplo, aqui no primeiro era x1, y1, z1. Na base B2 seria x2, y2, z2. Essa questão de índice, eu lembro desde a primeira aula, por quê? Porque
é muito fácil se perder nesses exercícios de dinâmica. Então a gente tem que colocar os índices para não se perder. E os vetores aqui eles não têm informações completas. Ainda nesse vídeo eu vou ilustrar porque que ele não tem as informações completas. Mas lembre-se disso, na base inicial ele sempre tem informação completa e na base móvel ele não tem informação completa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, a gente tem que adicionar informações a ele na base móvel. Então aqui eu mostrei o exemplo onde tem 3 bases móveis diferentes. Tem uma base móvel para o braço, uma base móvel para o disco e uma base móvel para o pêndulo. Então foram 3 bases móveis. E olha aqui, a B1 ela tem uma relação com a base inicial. Então a nossa B1 é formada por x1, y1, z1. E o eixo z1 é paralelo a z. Agora vamos olhar aqui a nossa B2. A B2 ela tem uma relação com a B1. Então é assim que a gente faz. A gente pega a inicial e aí a próxima base tem que ter uma relação com ela. E aí a base que a gente vai considerar agora é a B1. Da B1 a gente considera uma base que tem uma relação com ela, que vai ser a B2. Então, inicial relação com B1 e B1 tem relação com B2. E assim por diante. Então quer dizer que B2 vai ter uma relação com B3. E aí, se a gente for, por exemplo, voltar a base, a gente tem que voltar de B3, ir para B2, ir para B1, só depois ir para a inicial. Então, tem que colocar essa ordem nelas, tá? Não se esqueça disso. Então, aqui, ó, o Z1 é paralelo ao Z2, só que nessa terceira base, o que é paralelo aqui? O X3 é paralelo ao X2. Por quê? Porque aqui o disco rotaciona e essa haste rotaciona junto. Então, o X aqui sempre vai acompanhar. Mas o Y e o Z não vão acompanhar o Z2 e o Y2, porque ele está fazendo um movimento pendular aqui. Essas visualizações fica mais fácil ver quando você está resolvendo o exercício. Talvez não fique claro agora, assista o vídeo novamente e é importante essa parte. Bom, os eixos eles vão ser paralelos à inicial ao sistema anterior. Eu expliquei naquela outra imagem lá, porque eu acho que fica mais claro que o desenho é tridimensional. Mas aqui ele coloca no livro até a anotação. A anotação que a gente coloca é essa aqui, ó. Y é idêntico a Y1. Quer dizer que ambos são paralelos. Aqui, por exemplo, tem o X2, Y2 e o Z1. Então, vai ser paralelo o Z1 com o Z2. Talvez isso não fique bem claro agora, mas dá uma pausada no vídeo, né? E fica olhando as relações que esses vetores aqui têm entre si. Por exemplo, que o Z é paralelo ao Z1, que o Z2 é paralelo ao Z1, que o X3 é paralelo ao X2. E por que isso acontece? A equivalência entre os eixos, é isso que eu falei, né? Esse aqui é o sinal de equivalência dos eixos. E como representar eles? No outro a gente representava com I, o índice do sistema, e aqui vai ser B. Nesse problema aqui, novamente, eu tenho o sistema inicial, que é esse. Eu tenho o sistema B1, que é esse aqui. Eu tenho o sistema B2 e o sistema B3. E note que em cada um deles eu coloquei x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Assim como coloquei os vetores unitários dele também. E eu coloquei a origem de cada sistema. Essa informação a gente coloca já no começo do exercício, bem destacado, para a gente não se esquecer quais são nossas bases e qual a relação entre elas. Então a gente coloca assim, relações em sequência, para a gente saber que a B3 tem relação a B2 tem relação a B1. E aqui eu esqueci de mudar, mas aqui é B3, tá? B1, B2, B3. Então não se esqueça disso. Sequência entre eles. E na hora de mudar os vetores, a gente vai ter que passar da maior para antecessora e da antecessora para antecessora da antecessora. Fazendo isso até chegar na inicial. E equivalência vai ser utilizada nas matrizes de transformação. E agora, já estamos chegando aqui no final. Por que ao derivar a gente perde informações? Bom, a gente tem que se colocar no lugar da base. Vou voltar aqui na base. Olha esse braço que rotaciona aqui. Se você estivesse em cima desse braço que rotaciona, para você o sistema aqui está parado. Porque você está em cima dele, é uma questão de referência.
O que você está vendo aqui se movimentar é esse disco. E ainda por cima, se você estiver em cima desse disco, vamos dizer que você está desse lado do disco aqui, oposto à haste. Se você estiver fixado nessa parte do disco, você vai estar olhando para frente. E aí você vê a haste com o pêndulo balançando. Mas aqui não dá para ver que o disco está rotacionando e do braço, não dá para ver que o braço está rotacionando. Só na base inicial. Se você estiver olhando o problema aqui de fora, por exemplo, se você é o espectador e está olhando daqui. E aí você vê, aqui está fixo, aqui rotaciona, aqui faz um movimento de pêndulo. A mesma coisa acontece com esse cara aqui. Esse cara está dentro do trem e essa lâmpada cai. Então, para ele, o que acontece com a lâmpada? A lâmpada cai e faz um movimento aqui retilíneo. Então, ela cai de cima e chega até o chão do trem. Porém, vamos imaginar uma pessoa que está na estação de trem. Na estação de trem, primeiro ela está lá em cima, depois ela caiu e ela foi para o lado. Essa é a visão que a pessoa que está na estação de trem está vendo. Então, depois ela foi mais para o lado, até chegar no chão. Por quê? Porque está somado dois movimentos aqui. O trem ele está andando aqui para frente e chegando na estação. E a lâmpada ela está fazendo um movimento aqui para baixo. Então, quando a gente somou esses dois movimentos, aí a gente teve uma noção do que estava acontecendo. Porque se a gente estiver apenas olhando de um ponto de vista, a gente perde a informação que o trem está se movimentando. Exatamente isso que acontece aqui. Se eu pegar esse vetor, derivar na base B2, por exemplo, pegar o vetor da B3 aqui. Eu pego as informações que está na B3 e derivo na base B2. Então, da base B2, eu só vejo que está acontecendo um movimento pendular. Então, a velocidade, por exemplo, dele vai estar nessa direção aqui. Ó. Ela faz isso e depois volta. Mas, o que eu quero? Eu quero o movimento completo dele. Eu precisaria olhar ele aqui de fora, da base inicial. Então, na base inicial, ele vai mostrar o quê? Que ele está fazendo esse movimento, só que junto com esse movimento de pêndulo, ele rotaciona junto com o disco e o disco rotaciona com o braço. Então, fica um movimento que vai e volta e faz uma órbita aqui em volta desse eixo. Então, a gente tem que lembrar disso, que a gente perde informações quando derivamos em bases móveis, porque o nosso ponto de vista é outro, e quando a gente está em outro ponto de vista, a gente não enxerga ao nosso redor. É isso que tem que pensar. E existe uma coisa bem interessante nesses problemas. Vamos supor que esse cara aqui está dentro do trem e ele viu a lâmpada caindo. Então, é isso que ele consegue ver. Porém, ele tem um conhecimento de física e alguém avisou para ele que o trem está andando. Ou ele sabe que o trem está andando. Então, ele pode adicionar informação na mente dele e projetar essa trajetória aqui. Então, assim, ele não vai estar vendo essa trajetória, mas ele pode adicionar informações e imaginar que ela está acontecendo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Existem alguns problemas que vai ficar muito difícil da gente passar da base da B3 para B2, da B2 para B1 e assim para inicial. Então, a gente vai resolver, por exemplo, na base B2 aqui. E, para resolver na base B2, a gente tem que carregar as informações das outras bases. E a gente tem um método de fazer isso. A gente vai pegar a velocidade aqui, vai fazer uma operação vetorial e depois a gente vai somar no vetor que a gente encontrou aqui. E isso eu vou explicar também. Agora, nesses próximos vídeos, eu vou resolver exercício, mas se você está assistindo esse vídeo depois que eu completei já a série, acompanha pela playlist que provavelmente eu já fiz essa dedução. Eu fiz a dedução de como adicionar informações nas bases. O importante desse vídeo aqui era passar essa noção de a importância de usar as bases móveis, que é para deixar o vetor mais fácil de escrever. As bases móveis têm que ser colocadas em sequência, então B1 em relação com B2, B2 em relação com B3. Não pode esquecer os índices e também tem que sempre lembrar que a gente perde informações. Aqui eu trouxe mais um exemplo. Aqui eu tenho uma vista da base móvel. É o mesmo problema que eu trouxe no vídeo anterior. Temos um pêndulo simples e um pêndulo simples que rotaciona. Se eu pego só a visão do pêndulo simples, ele está fazendo só esse movimento. Só que, se eu pego a visão da base inicial, eu vejo o movimento pendular e junto com isso ele faz a rotação.
Então, olha o tanto de informação que eu perdi porque eu fiz as derivadas na base móvel. Então, aqui eu fiz ainda na base móvel, porém eu adicionei informações. Então, assista esse vídeo novamente. Eu expliquei bastante coisa. Essas coisas elas vão ficar enraizadas quando eu lançar os vídeos de exercício. E eu deixo a última pergunta aqui. Como escrever vetor na base móvel e como passar um vetor de uma base para outra. Bom, como escrever vetor na base móvel, eu já expliquei um pouco nesse vídeo. Mas, se não ficou claro, nos vídeos de exercício, eu vou fazer isso várias vezes. Então vai ficar mais claro lá. E como passa um vetor da base móvel, ou da base inicial para móvel, ou de móvel para móvel, eu vou fazer um vídeo explicando o que são matrizes de transformação e lá eu explico como é que se faz isso. Vou pedir para que se inscrevam no canal, cliquem no joinha e acompanhem os próximos vídeos. Muito obrigado!